Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite, mais um dia que nós estamos diante do Senhor, cantando, louvando, e até aquele tem nos ajudado, né? Seja bem-vindo depois os internautas que vão nos ouvir pelo Facebook, pelo Instagram, e que o nosso bom Deus nos ilumine hoje, na nossa sala de oração. Esse é um projeto que muito me fez feliz. Todas as quartas-feiras, na medida do possível, a gente está aqui juntos, reunidos, né? Ora bastante pessoas, ora menos pessoas, mas o importante é estarmos aqui aprendendo. Além das pessoas que entram ao vivo conosco, a gente também consegue alcançar outras pessoas através da internet, né? Do YouTube, do Facebook, outras centenas de pessoas é alcançado através da nossa reflexão aqui. Além das orações, dos testemunhos, dos choros, né? Das alegrias. E o Senhor tem nos ajudado cada dia mais. Não é? Bem, vamos orar? Vamos orar a Deus nesse instante, para a gente começar a nossa sala de oração. Deus, nós te suplicamos a tua presença nesta noite e já te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso estamos aqui firmes e fortes, Senhor. Eu sei que muitas vezes é difícil, é dispendioso. Se eu fosse pensar aqui nesse instante, quantos problemas nós temos passado, quantas pessoas estão com dificuldades, sejam elas financeiras, espirituais, pessoais, familiares. Oh, Deus, nós te reclamamos porque tu és o nosso Deus, que sabe, que conhece, que nos ama. Por isso, nós entregamos em tuas mãos e ofertamos e oferecemos a ti o nosso culto racional, mesmo que seja online, mas tudo que for dito e falado seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Bem, hoje eu quero falar sobre um tema que é como a oração dominical pode ajudá-lo ou nos ajudar a superar suas dificuldades, né? O que acontece? Tem alguém cantando, né? Deve ser algum vizinho cantando. Amém, né? Se vocês estão ouvindo aí, mas glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeira pergunta. Quantos sentem dificuldade de orar? Seja qual for o motivo, falta de tempo, cansaço, né? Eu acho que talvez não seja o nosso que estamos aqui online, né? Pessoal, agora ao vivo, no culto. Mas alguém que vai assistir esse vídeo vai poder se identificar. Poxa, eu também tenho essa dificuldade. Eu tenho dificuldade por falta de tempo, falta de compromisso, falta de fé, falta de desejo, fraco. Eu não tenho tempo, eu estou cansado, hoje eu não posso. E acaba que o nosso dia a dia nos rouba todo o tempo, não é? E eu quero hoje refletir com vocês nisso e falar sobre uma oração, que é a oração dominical, ou seja, quais as qualificações dessa oração dominical para nós? Dessa vez, nós vamos contemplar o autor Kevin Holland, tá? Kevin Holland, tá certo? Ele vai nos ensinar, ele vai citar aqui um texto lá de Mateus 6, 9 e 13. Se você quiser abrir, abre conosco, mas é aquele texto que fala da oração universal, a oração do Pai Nosso, quando Jesus ensinou a oração para os discípulos. Bem, ele diz assim: a razão pela qual existimos, aliás, existem tantos livros sobre a oração, é que mesmo depois de lê-los, os livros de oração, ainda lutamos para orar, né? Algumas razões são intelectuais. Não sabemos como, ou por onde, ou por que orar em uma situação específica, não é? Algumas são relacionadas à vontade. A gente não tem vontade de orar. Nossos corações estão distraídos ou apáticos. Então, são situações que a gente deixa de orar. Outros motivos ainda se devem à falta de ferramentas práticas e adequadas. Inclusive, dá uma pauta aqui, a nossa intenção da sala de oração é transmitir ao ouvinte essas verdades bíblicas, reflexão bíblicas, momentos de orações, não é?
para que a gente possa entregar a vocês ferramentas, né? Conteúdo de que forma orar. Então, é isso que o autor está nos dizendo. Ao refletir sobre como crescer na prática de oração, uma solução simples se destacou como uma ferramenta versátil para superar nossas lutas, que é a oração dominical. Isso não deve ser surpresa, visto que foi a maneira como Jesus ensinou seus discípulos a orar, que é a oração de Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Então, eu quero trabalhar hoje com vocês, aqui com Kevin Holland, alguns obstáculos comuns sobre a oração. Ou seja, nós temos que entender que a oração é necessária, mas encontramos alguns obstáculos, não é? Comuns à oração. Primeiro, esquecemos porque a oração é importante. Talvez a razão mais fundamental pela qual relutamos a orar seja por nos esquecermos do propósito da oração. A oração dominical nos ajuda a lembrar. Oramos para glorificar o nosso Pai celestial. Oramos para unificar nossos corações com a sua visão de reino para o mundo e para nos alimentar com a sua vontade. Então, é aquilo que nós aprendemos, né, irmãos? Essa oração dominical. Pastor, mas tem que orar só domingo? Não. Mas o tema de hoje é dizendo que essa oração dominical, ela nos dá essa qualidade, não é? Então, se você não consegue orar durante a semana, prepara um momento, um dia, minutos, um horário específico, de qual for o dia, né? Mas porque no domingo a gente está assim, de folga, muitos não trabalham domingo, então acaba que domingo é um dia mais específico para a oração, não é? E aqui o autor está dizendo que nós já aprendemos aquilo que nós já aprendemos aqui, que é orar. O que é orar? É saber qual é a vontade de Deus para nós, né? É exercer a nossa súplica, é clamar, é pedir socorro. Senhor, socorro, né? Nós precisamos disso, daquilo, para isso, para aquilo, mas que se cumpra a sua vontade, né? Temos que orar por provisão, perdão, proteção contra o mal, e que vem tanto do centro como de fora de nós. Ou seja, às vezes a gente pede oração para nós mesmos, mas também pedimos oração para aqueles que estão ao nosso redor, nossos filhos, nossas filhas, os nossos amigos, nossos rol de relacionamento, não é? Então, a primeira questão é o seguinte, algumas situações é que nós esquecemos de orar, né? Então, nós não devemos se esquecer de orar. Então, entendam a importância da oração. Então, estou citando aqui alguns obstáculos. O primeiro obstáculo é que a gente se esquece de orar, né? E saber que a oração é importante. Quando eu percebo, né? Eu internalizo essa ideia de que a oração é importante, certamente nós vamos conseguir orar sem nenhum problema, né? Nós vamos estar dependentes dessa oração. E essa dependência é santa, é sagrada, né? Vem de Deus para nós. A segunda coisa que o autor nos ensina aqui, não temos certeza se Deus nos ouve. Então, muitas pessoas acabam não orando porque elas não têm certeza se Deus está ouvindo elas, né? Eu não sei vocês aí, se vocês sentiram já isso, né? De vez em quando a gente tem a sensação, né, gente, que parece que Deus não está nos ouvindo, não é? Mas nem por isso devemos de parar de orar. Lembra? 1 Tessalonicenses 5:17, que diz, orai sem cessar. Orar, não é? Mas certamente ele nos ouve, viu? Olha o que ele diz. Essa suspeita leva muitos a negligenciarem a oração, que é a única maneira garantida de Deus, não ouvir as nossas orações. A oração dominical nos relembra de que oramos a Deus, nosso Pai. Um bom pai ouve os clamores e pedidos de seus filhos. Deus, nosso Pai perfeito, sempre nos ouve, sempre nos responde, de acordo com a sua vontade, em seu tempo.
mas nem sempre da maneira que queremos. Então, às vezes, as pessoas têm essa sensação de que Deus não ouve, mas não é. É porque o fato de eu orar não significa que Deus vai responder na hora que eu quero, ou que eu preciso, né, gente? Deus vai responder da forma dele, do tempo dele, quando ele quer, como ele quer. Não é? Tem aquela canção que diz, se Deus curar, ele é Deus. Se Deus não Deus, curar, ele continua sendo Deus. Deus. Então, o primeiro aspecto aqui é que a oração tem que se cumprir em nós a vontade de Deus. Então, se você que está me ouvindo agora, você que vai me ouvir depois, está com um sentimento que Deus não ouve você, não se preocupe, porque Ele cuida de nós, Ele ouve. Ele é Deus, Ele sabe das nossas angústias, das nossas necessidades. Então, não deixe isso te parar, mas saiba que Ele vai te ouvir conforme a vontade dEle, no tempo dEle. Amém? Terceira coisa que eu aprendo aqui também é que algumas pessoas deixam de orar é porque elas não sabem como orar ou o que orar. Isso é interessante, né, irmãos? Quantas pessoas não sabem nem o que orar? Não tem forças, não conhece, não sabe, não tiveram essa íntima ou essa intimidade com o Evangelho, com Cristo, Jesus, não é? Com esse elemento chamado oração, com esse canal entre nós, os homens, e Deus. Então, mais uma questão aqui que eu estou falando, mais um obstáculo de a gente não orar. Por isso que eu digo que a oração dominical ela é muito importante. Não sabemos o que orar. Muitas vezes os crentes ou as pessoas não sabem o que orar. Ou oram a mesma coisa repetidamente e depois param de orar devido à monotonia, né? Vira rotina. A oração dominical nos dá um guia inspirado pelo Espírito Santo para saber o que dizer na oração. E aqui eu quero dar uma pausa e comentar um pouco aqui. Irmãos, aqui mais uma vez, o contexto do culto presencial, o culto dominical, culto público, ele é essencial para a nossa vida de oração. Por quê? Porque você vai ouvir a palavra de Deus no domingo, né? Nós vamos encher a vasilha, né? Nós vamos carregar as nossas baterias de conhecimento, de graça, de unção do Senhor, para que nós possamos, ao longo da semana, ter o que orar e como orar, né? Então é como se fosse no domingo o nosso combustível, né? Como se a gente recarregasse essas baterias para durar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, para domingo a gente carregar de novo. Não é? Então as pessoas às vezes deixam de orar porque não conhecem, não sabem orar. Então por isso que é importante importante participar desse culto, né? Podemos adotar uma abordagem geral aplicando a oração dominical, usando suas petições como modelo e preenchendo-as com palavras de louvor e pedidos específicos. Olha o que Martinho Lutero falou, irmãos, que interessante. Ele recomendou essa técnica em seu livro, Como Orar. Então, eu já indico para você o livro de Martinho Lutero chamado Como Orar. Procura lá, para você comprar, para você ler, que é importante. Podemos também usar uma abordagem específica e filtrar uma pessoa ou uma situação por meio das petições da oração dominical. Considero essa uma maneira útil de orar, tanto por batalhas espirituais, quanto por questões cotidianas. Olha que legal aqui, que dica legal aqui. Ah, mas o que eu vou orar? Então, ore para um assunto específico, para um objetivo específico. Ah, hoje eu vou orar pelo meu filho, né? Vou orar pelo meu filho. Mas eu vou orar também por questões cotidianas, vou agradecer a Deus aqui, né? Vou pedir a Deus proteção, porque todo dia a gente pede proteção a Deus, né? Então você vai orar por uma situação específica e por uma situação cotidiana. Então, o autor que já está nos ensinando, né? Você que me ouve, você que vai nos assistir, de que se você não tem o que orar, nós estamos te apresentando o que orar. Cristo, palavra de Deus, evangelho. Primeira coisa, participar do culto público, né? Se encher do Espírito Santo,
deixar que o Espírito Santo se revele a nós através da palavra de Deus, para que a gente possa estar abastecido para saber o que orar e como orar, não é? Então isso é importante, é legal. Estão acompanhando aí? Beleza? Tá joia? Maravilha. Vamos lá. Antes a gente ir para o quarto aspecto aqui, de obstáculo que faz a gente, as pessoas, os cristãos, deixarem de orar, eu quero dizer que o nosso Deus, ele sonda os nossos corações. Independente que você ore ou não, né? Você tem um texto lá em Mateus que fala que até antes de a gente orar ou pedir, ele já sabe o que nós necessitamos. Nem por isso a Bíblia nos desautoriza a não orar. Pelo contrário. Não, nós temos que continuar orando, não é? O que eu quero dizer aqui é que, independente das nossas orações, ele sabe as nossas necessidades. Mas eu digo para vocês que a oração é um canal entre homens e Deus. Então, use esse canal espiritual entre você e Deus. É uma forma de você se relacionar com Deus, de você pedir a Deus, de você buscar a Deus através da oração. Um outro aspecto, agora o quarto, das pessoas que não oram, é porque elas ficam muito distraídas ou distraídos, né? Por várias razões. Pedro nos admoestou a sermos criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Está lá em 1 de Pedro 4:7. Então, cuidado com as distrações. Quando for orar, tira um momento específico, né? Se isola, vai no quarto. Claro, aquela oração que você consegue. Estou falando da oração dominical aqui, né? Estou falando daquela oração diária. Mesmo que seja oração diária. Não se distraia. Ore. É isso que o apóstolo Pedro, 1 de Pedro 4:7, nos orienta. Não é? E Paulo acrescentou: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Está lá em Colossenses 4:2. Não podemos ser sóbrios ou vigilantes em oração se nossas mentes estiverem distraídas. Olha que legal isso. Minha lista de tarefas, notificações por telefone, a filha pequena, querem a minha atenção, né? Ele citou algumas distrações aqui. A oração dominical nos guia em uma trilha mental que ajuda nossa mente a se concentrar em cada passo desse caminho. Então, a dica aqui para vocês não se distraírem primeiro, biblicamente, é vocês serem criteriosos e entender que aquele momento de oração é um momento sagrado, é um momento santo, é um momento necessário, é um combustível para a nossa vida, não é? Então, todas as vezes que vocês forem orarem, busque ao Senhor nisso. Tente orar em um momento que está mais calmo, onde você consegue orar, pelo menos orar ali uns 3, 5 minutos no dia, não é? Quem tem o costume de orar sabe que não consegue orar só uma vez por dia, ora várias. Na hora de almoçar, na hora de levantar, na hora de dormir, né? A gente ora o tempo inteiro, né? A gente está lavando uma louça, está orando, a gente vai tomar banho, aproveita para orar, está dirigindo, Passando roupa, chorando. né? Começa ali aproveitando aquele momento. Então, assim, eu acho que é isso. Por isso que existem algumas distrações, ou seja, alguns obstáculos para as pessoas orarem. Mas eu convido você que me ouve a orar comigo a oração dominical. Não é? A entender o sentido desta oração. A reservar um momento da sua vida, do seu dia a dia, para orar. Se você não consegue orar durante a semana por conta do trabalho, por conta da faculdade, por conta dos afazeres pessoais, os afazeres de casa, não é? Eu convido você a orar comigo todos os domingos, que seja pela manhã, que seja no culto, não é? Você que vai me ouvir, quero fazer um convite para você. Todos os domingos nós temos um encontro marcado para orar com vocês. Às 19h15, no canal da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Todos os domingos, às 19h15, você vai ouvir uma boa palavra,
um louvor cristocêntrico em adoração a Deus e uma reflexão da palavra extraordinária, falando, expondo o evangelho, além dos nossos momentos de orações. Então, participe conosco em nome de Jesus, tá bom? Bem, gente, o que eu queria dizer para vocês era isso hoje, para que vocês tenham entendimento disso e percebam que a oração dominical ela pode ajudar a superar as dificuldades quanto à oração, tá bom? Então, se encham, se revistam, né, dessas orientações, para que Deus possa vos dar graça e você consiga orar, porque a oração, né, é algo que é uma ferramenta que Deus nos deu para se comunicar com Deus, para buscar Deus, para chorar, para se lamentar, né, para pedir, para perdoar, né? Então, esse momento que você tire esse momento de oração, para que Deus possa restaurar o seu ser e a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com essa reflexão bíblica em nome de Jesus. Nós já vamos agora orar, vamos para a nossa oração, os nossos pedidos de orações, mas eu quero deixar aqui um recado para você que me ouve, você que quer nos encontrar pela internet, você pode digitar lá no Facebook, no Instagram ou no YouTube, Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Você vai nos encontrar lá, uma palavra amiga, uma palavra do Evangelho para você e para sua família, tá bom? Lá tem centenas de vídeos no YouTube para você meditar, para ensinar você, e vai ser muito bom para você aprender e receber do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, vamos pedir as orações, fazer os pedidos de orações em nome do Senhor. Quem quer pedir oração? Lourdes, peça aí, minha irmã. Nossa, mas está muito baixo. Tá ouvindo aí? Tô te ouvindo mesmo, tô te ouvindo, sim. Melhorou agora? Aqui está baixíssimo, quase dá para ver. Eu queria pedir oração pelas famílias que estão passando por dificuldade, pelas famílias que estão enlutadas, pela uma irmã lá da igreja da Larissa, que aquela lá do setor 12, que o marido foi morto fim de semana passado, foi vingança, de uma ex-manicure, e está sofrendo muito, a filha ainda está com 2 balas alojadas, e que Deus possa dar força para essas famílias, por tantos quantos que a gente não sabe, que nesse momento precisa das nossas intercessões, precisa por essa guerra na Ucrânia, por esses povos que estão perecendo. E nós unir nossas forças. Eu acredito que a gente está orando pouco, eu acredito que a gente está perdendo muito tempo, a gente podia estar unido mais orando, porque Deus está requerendo mais de nós nesse exato momento que nós clamamos, que nós voltamos à essência do primeiro amor e orar pelo nosso próximo, porque Jesus quer isso de nós. Amém. E a oração intercessória é isso, é nós nos unirmos. Eu entendo e estou compreendendo e vivendo isso. É que Deus está requerendo de nós mais esse compromisso. Nós estamos perdendo muito tempo e que Deus possa nos despertar para nós estarmos mais unidos em favor desses menor favorecidos que estão sofrendo. Às vezes nós não estamos sofrendo coisa nenhuma e a gente acha motivo para a gente sofrer, enquanto quem de fato está lá como esse povo na guerra, sofrendo, e a gente aqui, ó, não estou nem aí, ó, dando, ó, estão lá mesmo, é país que a gente não conhece, então deixa isso para lá, não é assim. Vamos orar, minha irmã. Não é assim que funciona, então nós temos que orar mesmo. Eu peço pedir a oração Deus. por eles. Vamos rogar misericórdia, é isso que o Senhor nos ensina, né? Orar sem cessar. A gente crê que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da guerra, mas isso não nos ausenta, né, de oração, pedir misericórdia para aqueles irmãos, para aquelas famílias, para aquelas crianças, lá, não só lá na guerra, mas aqui no Brasil mesmo. Quantas pessoas que você acabou de falar, enlutadas, que estão sofrendo, que estão precisando? Muitas, vamos lutar, muitas. Vamos lutar sim em oração, vamos continuar firmes em oração, seja no culto de domingo, seja aqui nessa rádio oração, seja nas nossas orações individuais, né? Seja nos nossos devocionais. Então, vamos continuar orando, sim, em nome de Jesus. Irmã Maria de Fátima, irmã Menezes, peçam aí a oração. Pastor, pela minha família, em especial pelo meu filho Fabrício, como a irmã Lourdes colocou, por todos da guerra, né, que está muito triste.
A gente vê crianças sozinhas atravessando fronteiras, chorando. Dói muito. Mesmo a gente não conhecendo, mas sabendo que é um ser humano, somos irmãos, né? Pelas famílias de Petrópolis também, porque não está sendo fácil lá. Recife. Verdade, meu Deus. Pela nossa construção da igreja e por todos nós da família IBRVA. Perfeito, minha irmã. Vamos orar sim. Vamos orar sim. Inclusive, essa semana conseguimos, só tocou no assunto de Petrópolis, nós conseguimos fazer uma doação de roupas e calçados e enviamos para uma pessoa que responde lá nas doações de Petrópolis, né, Rio de Janeiro, e conseguimos fazer uma doação lá em nome da igreja, em nome de alguns irmãos. E vamos continuar firme, né? Além de oração, vamos ajudar como a gente pode. Com certeza, vamos orar sim. Eu também peço oração. Todos esses pedidos são verídicos, né? Mas a minha parte também, além da que já foi pedido, eu peço pela minha família e peço pelos projetos da igreja, né? Está vindo aí o 9º Fórum de Educação Cristã e eu quero convidá-los para orar pelo nosso fórum, que é um evento anual que a gente abençoa a igreja local e abençoa muitas pessoas no Brasil e até no mundo afora através das transmissões que a gente faz, né? Vamos tratar de assuntos muito importantes. A gente quer aprender sobre isso e saber lidar com essa situação, não é? Vamos orar em nome de Jesus. Baixe sua cabeça e ore comigo. Pai, nós oramos nesta noite, Senhor, porque somos sabedores que Tu és um Deus Te apresentamos, que controla todas as coisas, sabe as do nosso irmão, meu Pai, do outro lado do mundo, Senhor, sofrendo, nosso clamor, perdendo suas casas, meu Pai, pela insanidade desses Pai, que a governos, sua meu Deus, sem misericórdia seja sobre compromisso, nós. sem amor no coração. Pai, nós Meu Deus, eu me pergunto como é que quantas esse homem pessoas estão consegue morrendo na dormir, meu guerra, estão Deus. sendo mortas, estão sendo assassinadas. Sobre Quantas suas costas. Não é só questão financeira, mas é vida, Senhor. Nós te rogamos que haja paz na Ucrânia, Senhor. Que haja paz no mundo, Senhor. Que haja, meu Pai, aqueles que estão em todo mundo, os doentes, cabisbaixos, Senhor, nós te pedimos graça. Nós pedimos, Senhor, oramos, que haja Senhor, graça, pelo nosso que haja Brasil, pelo Rio de poder, Janeiro, especificamente sobre Petrópolis. Por aquelas Deus, famílias desesperadas, Senhor. conforme a tua presença. Vai te encontro, meu Pai, nesta hora, Espírito Ouve, Santo. meu Pai. Estender as tuas mãos de socorro, de misericórdia, aqueles Senhor. que estão doentes aqui no país, no Brasil, aqueles que estão sofrendo porque perderam as suas casas no deslizamento. Deus, aqueles que não têm o que comer. Pai, que nós sejamos instrumentos, não só através da oração, que nós continuemos a ser instrumentos orando e fazendo a sua vontade, contribuindo, Senhor, com essas pessoas. Deus, obrigado por aqueles que nos ouvem, por aqueles que vão nos ouvir. Pai, quantas pessoas estão com problemas psicológicos. Espírito Santo, que Tu possa, Senhor, entrar na vida de cada pessoa, Pai, conforme a sua vontade, curar, sarar as feridas físicas, curar as feridas mentais. Deus, nós oramos pelas nossas famílias, oramos pelos pedidos da irmã Maria de Fátima, pelo seu filho Fabrício, oramos pelos pedidos da irmã Lourdes, Senhor, pelos meus pedidos, pelos nossos pedidos, Senhor. Entregamos as tuas mãos, certo de que tu és um Deus que conhece e sabe de todas as coisas. E no tempo determinado por ti, conforme a tua vontade, nós receberemos a graça, a bênção, o alívio, a resposta do Senhor. O nosso dever é clamar, clamar, clamar. Nós te damos graças, porque confiamos em ti, cremos na tua palavra. Jesus, Pai, obrigado, Senhor. que a tua vontade seja feita, e te agradecemos, Senhor. porque tu é um Deus de vida, um Deus que sabe todas as coisas. Por isso, somos gratos a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E obrigado, Deus Pai. Amém. Amém. E amém. Assim seja, Deus. Amém. Amém. Irmãos, é muito lindo orar, né? É muito gostoso orar. Que Deus nos ouça, reconheça o nosso coração, som dos nossos corações. Viu? Que o nosso bom Deus possa vos dar graça, vos abençoar cada um dos irmãos. Amém, em nome de Jesus. E
E o que precisar, estamos à disposição. Vamos se unir sempre em oração como igreja, né? Como amigos, Sim. como servos e servas do Senhor. Desejo uma boa semana a vocês que estão aqui na sala, os irmãos que vão nos ouvir. Paz perfeita de Cristo Jesus. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Beijo no coração. Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe.